Neste vídeo, eu trago a minha sincera opinião a respeito dos discos que o Slash gravou fora do Guns N' Roses. E eu vou contar também para vocês a história dessa foto aqui, ó. Olha o tio aqui com o Slash, tá? Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, nesse vídeo aqui eu quero trazer a minha sincera, totalmente sincera opinião a respeito dos discos que o Slash gravou fora do Guns N' Roses. Pois é. E logo de cara eu vou contextualizar como essa foto aqui surgiu. Ó. Aqui, ó. Ei, o tio aqui, ó. Mais novinho, ao lado do Slash. Eu vou contar uma historinha para vocês antes de tudo. Muitos anos atrás, se eu não me falha a memória, em 1995, o Slash veio ao Brasil, ainda oficialmente como integrante do Guns N' Roses, mas na verdade fora da banda, nos bastidores, algo que a gente veio saber depois. Ele veio lançar o primeiro álbum do seu então novo projeto, que era o Slash Snake Pit. Que é esse disco aqui, ó. Inclusive, ó, autografada também. Então, foi montada uma entrevista coletiva, né, com o Slash, aquela coisa toda, num hotel super luxuoso aqui em São Paulo, com muitos jornalistas, equipes de televisão, aquela coisa toda. Só teve um detalhe. Ninguém queria saber desse tal projeto. Todo mundo perguntando a respeito do Guns N' Roses. Todas as perguntas. Menos um cara que estava na entrevista e que não só não perguntou nada a respeito do Guns N' Roses, como só perguntou coisas a respeito exatamente desse projeto. E esse cara era o tio aqui. Então ninguém estava interessado, cara. Só eu estava realmente com uma pauta para perguntar a respeito do Slash, a respeito desse disco aqui, né? Então o que aconteceu? Como todo mundo só queria saber de Guns N' Roses, a entrevista durou muito pouco, porque depois ele se levantou e ele foi para uma outra sala onde ele daria uma exclusiva para então poderosa MTV da época, né? Na entrevista coletiva eu consegui fazer apenas umas 3 ou 4 perguntas, todas relacionadas a esse projeto aqui. Me falar das guitarras que ele usou. Por quê, cara? Porque na época a gente achava que nós já sabíamos demais a respeito dele com a mega banda que era na época. E aí, quando eu saí da entrevista e eu estava prestes a pegar o elevador e voltar para a redação da revista Cover Guitarra, que eu era repórter, apareceu o Slash sozinho, do nada, sem ser incomodado, para também pegar o elevador pro quarto dele. Pelo jeito, a entrevista da MTV também foi muito curta, porque logo depois ele já estava ali do meu lado. E pro meu total espanto, do nada, o Slash virou para mim e agradeceu por eu ter sido o único jornalista presente a fazer perguntas do novo disco e do som de guitarras dele. E aí eu balbuciei um tipo de resposta, não, tudo bem, legal. E eu falei para ele que eu tinha muito mais perguntas para fazer para ele. Foi então que, de uma maneira incrível, ele soltou as palavras mágicas. Ele falou: ó, vem aí amanhã que a gente bate o papo que você quiser. E no dia seguinte eu apareci por lá e rolou uma das entrevistas das quais eu mais me orgulho de ter feito até hoje. Foi um verdadeiro furo de reportagem, né? Porque a Cover Guitarra era então uma revista pequena e foi realmente esse furo de reportagem que eu fiz com um dos caras mais amáveis que eu tive o prazer de entrevistar. E foi quando eu tirei essa foto aqui com ele. Aqui, ó. Impressionante como eu sempre fui lindo, né? E humilde, que é importante. Aqui, ó. Aqui com o Slash. Pois é, meu amigo e minha amiga. A gente realmente pensava que sabia do que estava acontecendo no Guns N' Roses. E hoje a gente sabe, só que nada é mais real
e fidedigno e verdadeiro de tudo que aconteceu com o Guns N' Roses do que está escrito nesse livro aqui, ó, A Saga do Guns N' Roses, escrito pelo Stephen Davis. É um livro impressionante que esmiuçou totalmente tudo o que aconteceu com o Guns N' Roses e principalmente tudo o que rolou fora das vistas do público, da imprensa. É um mergulho impressionante no que foi a realidade da banda. Inclusive essa edição aqui é muito legal, porque ela vem, olha que bacana, cara, vem com um marcador de página personalizado. Vou mostrar aqui para vocês. Vem com umas fotos incríveis. Aqui, ó. Olha que legal. Olha que bacana. Umas fotos muito legais. Vem uma cartelinha com toda a discografia aqui do Guns N' Roses, né? Menos o Chinese Democracy, né? Por razões óbvias, né? Disco ruim pra burro. Aqui, ó. Com umas fotos bem legais. E tem também, ó, uns adesivos muito bacanas. É um livro sensacional, recomendadíssimo, não apenas para quem é fã do Guns N' Roses, mas para quem é fã de rock e da história da música como um todo. E esse livro aqui, meu amigo e minha amiga, você que segue a gente, você pode adquirir com um desconto sensacional. Basta que você clique aqui embaixo no link correspondente e na hora de finalizar a compra, você vai colocar aquele cupom de desconto que a gente sempre tem aqui, que é você escrevendo Regis Tadeu Indica, tudo junto, e você vai adquirir esse livro com um desconto espetacular e eu garanto para você, você não vai se arrepender, porque esse livro realmente é sensacional. Eu conto essa história para vocês porque a minha impressão a respeito dele nunca saiu da minha memória. Mesmo quando essa sensação, ela jamais, essa impressão, ela jamais tenha influenciado a minha opinião a respeito de tudo que o Slash veio a fazer fora do Guns N' Roses, que é exatamente o assunto desse vídeo. E eu resolvi fazer esse vídeo porque no final de semana passado eu mergulhei na discografia dele fora do Guns N' Roses, cara. Eu ouvi tudo em ordem cronológica, como eu sempre faço nessas ocasiões, né? A gente começa seguindo realmente uma linha temporal, que é para eu perceber se eu ainda tinha as mesmas opiniões do passado a respeito de cada álbum que ele gravou na sua carreira solo, vamos dizer assim. Tanto com o Snake Pit, com o Velvet Revolver e com o Slash with Miles Kennedy and the Conspirators, que é o projeto mais atual dele, e também a respeito do único e auto-intitulado álbum que ele lançou rigorosamente sozinho no nome. Eu vou começar exatamente pelos 2 discos que ele gravou com o seu projeto Snake Pit. Esse é o disco de estreia, né? Que é o It's 5 O'Clock Somewhere, disco de 1995, inclusive, ó, autografado aqui pelo Slash. Inclusive ele me contou, cara, que esse título ele ouviu de um garçom, porque ele estava num bar do hotel às 10, acho que eram umas 9, 10 horas da manhã, e ele já pediu uma vodka pro cara, né? E aí o garçom serviu e o Slash falou com ele, pô, cara, você deve achar estranho alguém pedir uma vodka às 10 horas da manhã. E aí o garçom falou, ó, fica tranquilo, porque em algum lugar do mundo agora são 5 horas da tarde. E essa frase ficou na cabeça do Slash e ele acabou batizando o disco com esse título. E esse disco aqui, cara, ele foi gravado com todas as músicas que o Slash havia feito para o sucessor dos 2 Use Your Illusions do Guns N' Roses, tá? Ele me contou isso, inclusive, na entrevista. Quem tem a cover guitarra vai lembrar dessa entrevista. E ele gravou com todas as músicas que foram vetadas pelo Axl Rose, pro que seria, hipoteticamente, um novo disco do Guns N' Roses, cara. E o Axl vetou todas as músicas, e o Slash, que já estava muito puto da vida, essa, na verdade, foi uma das gotas d'água que fez, inclusive, o Slash sair oficialmente do Guns N' Roses em 1996. Mas isso é uma outra história que eu já contei, inclusive, em vários vídeos aqui no meu canal.
Mas enfim, cara, e aí eu comecei exatamente reouvindo esse disco aqui. E eu vou te dizer, esse disco, que eu achei muito bom na época, ele melhorou muito com o passar do tempo. E realmente você pode considerar esse disco aqui como um álbum fantasma do Guns N' Roses. Que o vocalista desse disco aqui, o Eric Dover, que era de uma banda bem legal chamada Jellyfish, ele canta tudo como se ele realmente incorporasse o Axl Rose com uns timbres de voz parcialmente modificados, que era para não dar muita bandeira. Se você ouvir, por exemplo, algumas das ótimas canções que esse disco aqui tem, algumas canções bem pesadas, como Dime Story Rock, tem Monkey Show, tem Soma City War e tem Good to Be Alive, e você fizer esse exercício de imaginação, você vai sentir o Axl Rose cantando nesse disco todo. Ainda mais legal nesse disco é a atmosfera meio Southern Rock que permeia o disco todo. Você vai sacar isso ouvindo outras ótimas canções desse álbum, por exemplo, a Beggars and Hangers On, Doing Fine e Take It Away. Esse disco, ainda hoje, ele soa como um álbum sensacional. E vou dizer mais, meu amigo e minha amiga, se o Guns N' Roses tivesse lançado o disco com essas canções, esse álbum seria um clássico. Só que isso não aconteceu porque o Axl Rose foi o mala egocêntrico que ele sempre foi e provavelmente ainda é. 5 anos depois, o Slash lançou, né, em 2000, o segundo álbum desse projeto Slash Snake Pit, que é isso aqui, ó, já fora do Guns e com a banda de apoio totalmente modificada. E o disco é esse aqui, ó, Ain't Life Grand. O repertório é mais pesado que o disco anterior, que tem umas pauladas aqui espalhadas no disco, que são excelentes, cara. Por exemplo, a faixa de abertura, que é Been There Lately, é espetacular, cara. E essa música, por exemplo, ela soa como se como se o Black Crowes e o Aerosmith fossem uma banda só. E essa impressão, cara, ela continua acontecendo em outras músicas desse disco, como Shine, a própria faixa título e uma outra música chamada Truth. Esse álbum aqui tem até espaço para canções que são um pouco mais swingadas e igualmente intensas, cara, como uma canção chamada Just Like Anything e Life's Sweet Drug. Esse aqui é um outro descasso que precisa ser redescoberto, vamos dizer assim, pelas novas gerações, cara. É um disco que também envelheceu muito bem. Só que o que acontece? Como esse disco não vendeu absolutamente nada na época, o Slash acabou cansando e ele terminou o Snake Pit e ele resolveu montar um super grupo, que foi quando surgiu o Velvet Revolver. E você sabe muito bem que o Velvet Revolver tinha 2 ex-companheiros do Slash do Guns N' Roses, né? O Duff McKagan, que tinha caído fora, e o Matt Sorum, que tinha sido demitido, né? Tinha o ex-vocalista do Stone Temple Pilots, o Scott Weiland, e tinha mais o guitarrista base chamado Dave Kushner, que ele era integrante de uma banda punk americana chamada Wasted Youth, que era ali da turma do Black Flag, aquela coisa toda. E aí, o que acontece? Também com o Velvet Revolver, o Slash conseguiu soltar apenas 2 álbuns, e esses discos, cara, na minha opinião, que já eram ótimos na época, hoje são para mim como sensacionais. O primeiro deles é esse aqui, ó, Contraband, de 2004, que é realmente um disco que ainda hoje ele soa como a combinação do Guns N' Roses com o Stone Temple Pilots, que assim, uma amálgama espetacular, a ponto de todas as faixas desse disco serem sensacionais, das pesadas Sucker Train Blues, Dirty Little Things, Set Me Free, Slither, há uma canção também muito dolorida que é Fall to Pieces, canção linda, e tem outras canções que são mais delicadas, tipo Loving the Alien e You Got No Right. Esse disco, pra mim, minha opinião, ainda hoje é quase um clássico do hard rock americano, sem dúvida alguma. E aí, em 2007, saiu o segundo álbum do Velvet Revolver, que é o Libertar, que é um disco tão bom quanto o seu antecessor, cara.
Tem umas pauladas absolutamente dignas, tipo Let It Roll, She Built Quick Machines, Just 16, e tem também algumas canções de grande sensibilidade, como The Last Fight, que é uma canção linda aqui. Só que esse disco foi um fracasso comercial retumbante, a ponto de fazer o Scott Weiland voltar a se drogar. Pois é, esse disco aqui, ele tinha gravado totalmente limpo. E ele voltou a se drogar e resolveu remontar o Stone Temple Pilots, porque realmente esse disco aqui não vendeu nada. E o Slash, ele até tentou manter o Velvet Revolver de pé, testou trocentos vocalistas, mas, segundo ele, nenhum dos testados funcionou, cara. Então, foi aí que ele assumiu, vamos dizer assim, para si mesmo e para o mercado, que ele realmente entraria numa carreira solo, literalmente. Foi quando ele lançou um disco muito bom em 2010, intitulado Slash, tá? Esse aqui, tá? Repleto de convidados de primeira grandeza, como por exemplo o Ozzy Osbourne, numa canção muito interessante chamada Crucify the Dead. Tem o Lemmy numa música divertida, uma paulada divertida, intitulada Dr. Lullaby. Tem o Iggy Pop numa canção descabelada, intitulada We're All Gonna Die. E tem mais o Dave Grohl, o Chris Cornell, que era do Soundgarden, a Fergie, que era do Black Eyed Peas, e mais um monte de figuras luminares, vamos dizer assim, incluindo o Izzy Stradlin, o Duff McKagan e o Steven Adler, cara, que eram os ex-parceiros dele do Slash, do Guns N' Roses. E é um disco que ele trouxe uma diversidade sonora de estilos muito maior. E certamente porque o Slash queria afastar as comparações de tudo que ele tinha feito até então, comparações com o Guns N' Roses, né, o Snake Pit, o Velvet Revolver. Para mim, foi uma decisão muito acertada, correta, e que trouxe bons resultados, cara, porque esse disco é um disco legal, só que as viúvas do Guns N' Roses detestaram. E foi nesse disco que o Slash trabalhou pela primeira vez com o então vocalista do Alter Bridge, o Myles Kennedy. Você lembra que o Alter Bridge era uma banda que era, na verdade, o Creed sem aquele vocalista mala, né, o Scott Stapp. E o Alter Bridge também fazia um som muito chato. Mas a parceria com o Myles Kennedy funcionou muito legal aqui nesse disco, numa balada meio Southern Rock, chamada Starflight, é isso mesmo? Starlight, né? Tá aqui, Starlight. E foi então que, a partir desse trabalho, que surgiu a parceria entre o Slash e o Myles Kennedy, num novo projeto que chama-se Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirator, que inclusive esse projeto já gravou 4 álbuns que de uma certa forma são bem parecidos entre si, né? Mas com resultados bem irregulares, que é o Apocalyptic Love de 2012, o World on Fire de 2014, o Living the Dream de 2019 e o mais fraco de todos, que é o For de 2022. Foi então que aí o Slash aceitou a oferta do Axl Rose para ele voltar pro Guns N' Roses. E por que ele aceitou isso? Eu já falei isso em outros vídeos. Ele aceitou, cara, porque o divórcio do Slash, da ex-esposa dele, a Pearl, deixou o guitarrista com seríssimas dificuldades financeiras. Pra você ter uma ideia, ele pagou mais de 6 milhões e meio de dólares para concluir o processo de divórcio. Ele paga, até hoje, 40 mil dólares mensais de pensão para os filhos, inclusive, que ainda ficam com 2% de todos os ganhos que ele tem mensais, e isso até 2036, e ele ainda paga mais de 100 mil dólares mensais para a ex-mulher. Cara, os fãs do Guns N' Roses ficaram muito bravos comigo, e obviamente vão ficar ainda mais depois que eu contei isso, mas é a realidade. O Slash voltou pro Guns N' Roses porque ele precisa de dinheiro. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa então é a minha opinião atual de
dos discos que o Slash gravou fora do Guns N' Roses. Aqui nos comentários você coloca, por favor, o que você pensa da carreira solo do Slash e quais são os seus discos favoritos, tá bom? Não esquece também de fazer a sua inscrição aqui no canal, não esquece de clicar no link aqui para você ser membro do nosso clube exclusivíssimo, clube VIP de membros aqui, cheio de material inédito, mas só quem é sócio tenha acesso. E claro, mais uma vez eu reforço que você precisa comprar esse livro aqui, A Saga do Guns N' Roses, que é um livro espetacular e você pode também adquirir com o desconto aqui embaixo, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família, para seus amigos e até a próxima.